alinhamento. E o Senhor não somente me tocou para trazer essa palavra aqui nessa tarde, mas também tocou a Lu, né, a gente conversando, e o Senhor falou para ela exatamente como Ele falou comigo. E isso faz parte até daquilo que a gente vai falar aqui já já. Da parceria. Vamos lá? Eliseu faz flutuar o machado. 2 Reis 6, de 1 a 6. Muito rapidamente. Mas tem tesouros escondidos aqui, amadas. E que para esse tempo de avivamento, o confronto ele traz alinhamento e o alinhamento traz avivamento. E o que é avivamento? É vida, né? É uma vida em Cristo para que a gente cumpra o propósito dele. Mas algumas coisas a gente tem que alinhar. A gente tem falado que nesse tempo a internet tem dado voz a muitas pessoas, muita gente. Muitas palavras nós temos recebido, mas nós precisamos alinhar. É tempo de alinhamento, é tempo de avivamento. A palavra diz, os discípulos dos profetas disseram-lhe, Eliseu, como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco. Um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostaria de vir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles, estando cortado no tronco de ferro, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, ele cortou um galho e jogou-o ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amadas, o alinhamento, apenas até aí, o alinhamento também traz visão, né? Uma nova visão. Eu quero, antes que você coloque as suas mãos, levante suas mãos para mim nessa tarde. E eu queria que você falasse para o Senhor agora, Senhor, usa a Luciana para a minha vida nessa tarde. Para as coisas que eu preciso ser quebrada, confrontada, mas que venha um alinhamento e que venha um avivamento e que essa palavra gere em mim vida, para que eu possa cumprir o teu propósito. Seja essa a tua oração nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir igualmente que o Senhor me use para a vida de cada mulher nessa tarde e para aquelas que chegaram aqui precisando diretamente dessa palavra. Que seja uma palavra, que o Senhor use a minha boca, que o Senhor use a minha mente, para que nessa tarde corações sejam alcançados em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra, Márcio, ela vai tratar de um alargamento de visão, né? É quando o Senhor, nós estamos vendo de um jeito, e aí o Senhor vem, trabalha em nós, e aquilo que nós víamos, nós começamos a enxergar de outra forma. E a palavra vai dizer o seguinte, que os discípulos dos profetas, eles estavam juntos no mesmo lugar. E eles estavam ali com quem? Com ninguém menos que Eliseu. Quem é Eliseu? Aquele que quando Elias subiu, ele disse, Senhor, eu preciso dessa unção de Elias. Eu preciso dessa unção, só que eu quero ela dobrada. Então, eles não estavam diante de qualquer homem. Ele estava diante de um homem que tinha algo para derramar sobre a vida deles, né? E algo vindo dos céus. Algo que era a unção, uma nova unção, uma unção fresca. Todos os dias eles estavam ali. E aí eu quero voltar lá no iniciozinho e dizer que a visão, né, ela traz crescimento. A minha internet está instável, mas eu creio que todos me ouvem. Essa visão, essa nova visão, ela traz crescimento, ela é acompanhada juntinho com uma unção de crescimento.
E aí a palavra, imagine, agora aqueles homens, todos os dias eles ali recebendo da parte de Eliseu. Todos os dias Eliseu ia lá e colocava as mãos sobre eles, no café, na tarde, no jantar, no lanche. Sabe, Eliseu tinha palavras proféticas a respeito daqueles homens. E era muita unção derramada, mas porque imagine você, quando você está num culto, aonde você sente a unção, a gente costuma dizer aqui no Brasil que o céu está baixo. É assim que a gente diz, né? O céu está baixinho. Quando a gente começa a sentir aquela unção da parte do Senhor. E eu acredito que não somente alguns cultos, mas eu creio que todos os dias era assim naquele lugar. E aqueles homens, eu acho que eles entraram pequeninos. Eles entraram ali não sabendo o que fazer. Eles entraram ali não sabendo o que falar. Eles entraram ali meio desconectados do seu propósito. Mas ali todos os dias eles eram enxertados. Todos os dias uma unção era derramada sobre a vida deles. Afinal, eles estavam diante de ninguém menos que aquele homem que tinha uma unção dobrada. E aí, amados, quando a gente está recebendo palavra, quando a unção está sendo derramada sobre a nossa vida, o que acontece? A nossa visão, ela vai sendo modificada. E a gente, sem mesmo perceber, a gente começa a crescer. Por quê? Porque a unção de crescimento é derramada sobre as nossas vidas. E aí, sabe o que acontece? Algumas pessoas, elas dizem assim, nossa, mas essa pessoa está tão diferente. Não é assim? Por quê? Porque elas não estão vendo, mas na realidade a unção está sendo derramada. Por quê? Porque é muita palavra, mas é muita palavra profética. E aí eu entendo que a palavra profética não é apenas para quem diz a palavra, mas para quem recebe a palavra. Se eu ouço a palavra profética, mas aquilo ali não me diz respeito, eu não deixo entrar no meu espírito, no meu ouvido, na minha mente, no meu coração, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Mas eu imagino que aqueles homens, eles estavam recebendo algo muito profético da parte de Eliseu. Eles não estavam apenas ouvindo, mas eles estavam recebendo. E eles estavam crendo que aquilo que estava sendo dispensado da parte de Eliseu para a vida deles iria ser cumprido. Então ninguém via, mas eles estavam crescendo. E como eles estavam crescendo, a visão deles estava sendo o quê? Modificada. Algumas coisas não cabiam mais na vida daqueles homens. Algumas coisas já não podiam ser mais comuns e coisas que eles faziam todo dia. E aí eu quero falar para mim e para você nessa tarde. Vai se analisando, vai se colocando no lugar desses homens, né? Nessa escola profética. Só que aí na sua casa, na sua vida, no seu ministério, no seu espaço, aonde Deus tem te lançado, né? Esse crescimento, ele não é só um crescimento, a gente leu aqui a respeito de um crescimento geográfico, mas às vezes ele não é só um crescimento geográfico, ele é um crescimento posicional. Algumas posições que a gente tinha antes, a gente não consegue ter. Não é que a gente não quer, não, às vezes a gente até quer ter. Eu já contei aqui, né, que quando o Miguel, posso explorar um pouco mais essa palavra, eu não vou me preocupar com sala hoje, mas eu vou preocupar em dar realmente essa palavra do início até o fim, como Deus me deu para eu poder dar essa tarde. Quando o Miguel, ele tinha um aninho e pouco, ele caiu, ele estudava aqui na minha frente da minha casa, ele caiu, bateu a boquinha, rachou, e aí o que aconteceu? A minha irmã foi lá, pegou ele, eu estava viajando a trabalho, e no outro dia, a minha irmã falou, no dia à noite, minha irmã falou comigo, Luciana, olha, quando eu cheguei lá, ele estava gritando muito, me entregaram o Miguel e não falaram nada. Amado, subiu uma ira dentro de mim, algo incontrolável dentro de mim. E eu queria ir naquela noite na escola, porém estava fechada. Então, não sei como eu consegui dormir, mas no dia seguinte, eu falei, eu vou lá. E eu vou conversar com essa professora. Ah, mas se ela me desacatar. Ah, se ela disser para mim que ela não viu. Ah, mas eu fui cheia de tratos, de objeções comigo mesma. E quando eu cheguei lá, porque uma coisa é, amados, mexer com a gente. Outra coisa é mexer com o nosso filho. Uma coisa é eu cair. Uma coisa é uma criança de 1 ano cair. 1 ano e 6 meses que ele tinha. Cair, arrebentar a boca. E a escola entregar e dizer, não vi. Nós não vimos. E aí, no outro dia eu fui lá. Minha preocupação era, bateu com a cabeça, bateu só com a boca, como caiu, ninguém disse nada. E no outro dia eu fui armada. Eu peguei e fui, me arrumei e fui lá. E aí eu cheguei lá 8 horas da manhã.
juntinho com o Miguel. Eu falei, eu quero falar com a professora. A diretora veio a mim e falou, mãezinha, você pode esperar um pouquinho mais para tarde, porque a professora dele ainda não chegou, né? Ele está com uma outra professora. E eu falei, ok, eu vou voltar. Então, eu volto 11 horas. 11 horas, amado, um pouco antes, eu estava lá na escola. E quando eu estava lá na escola, eu fiquei esperando, cheguei antes, fiquei esperando, mas dentro de mim eu estava explodindo. E quando aquela professora saiu da sala, junto ali, com a auxiliar, com a diretora, com todas, vieram a mim, me colocaram dentro de uma sala, e eu olhei para aquelas mulheres e as lágrimas caíam. A brabeza da Luciana foi embora. As minhas lágrimas caíam. Eu não conseguia falar. E a única coisa que saiu da minha boca foi: ele é o único bem que eu tenho. Vocês não podiam ter feito isso. E eu chorei muito ali diante das professoras. Ué, mas eu estava certa, eu estava cheia de razões. Em outros tempos, isso para mim seria algo inconcebível. Mas o crescimento, a unção sendo derramada sobre a nossa vida, mas vai fazer com que nós tenhamos posicionamentos diferentes. Vai fazer com que nós tenhamos relacionamentos diferentes. Vai fazer com que geograficamente nós tenhamos destinos diferentes. Algumas coisas começam a mudar dentro de nós quando nós recebemos essa visão de crescimento. E aí eu quero dizer para você, aqui nesse texto, aqueles homens disseram assim, está estreito. Na minha versão diz, está estreito, esse lugar está estreito. Outra versão vai dizer pequeno. Enfim, está estreito demais para nós. Isso significa para mim e para você, que estamos lendo a Bíblia, dentro dessa palavra, que aqueles homens cresceram. Aquela escola profética, ela cresceu. E agora já não comportava mais aquele lugar. Se tornou pequeno demais. O que é que tem se tornado pequeno demais e a gente olha e fala, meu Deus, como assim? Pode ser um lugar, geograficamente falando. Pode ser um relacionamento. Lembra de Isaías? Quando Isaías tem a visão, amados, quando ele recebe a visão do trono, ou seja, amplitude de visão, ele consegue enxergar agora ele mesmo por dentro. Ou seja, posicional, as suas posições. Mas ele também consegue enxergar ao lado pessoas que ele não deveria estar, mas ele estava. Pessoas que ele não deveria conviver, mas ele convivia. E aí é um outro processo, talvez o Senhor já esteja fazendo com algumas aqui, eu já tenha feito várias vezes, né, que é o processo Gideão. É um processo doloroso, que o Senhor vai tirando todos do nosso caminho, né? Mas eu queria ficar com ele, mas é minha amiga. Mas juntas nós íamos à casa do Senhor, Salmo 55, lembra? Ele sentava na minha mesa, comia o pão. Mas o Senhor vai trocando o ambiente, porque ele está te dizendo assim, chegou uma nova visão. Eu estou ampliando a tua visão. Eu estou te levando para um novo destino. E neste destino não cabem os relacionamentos, os posicionamentos e nem, às vezes, o lugar que você está. Não cabe mais. E assim, amados, nessa palavra não cabia mais. Não comportava mais. Aqui era geográfico mesmo, mas eu vejo também como algo muito espiritual. Eu vejo uma unção derramada e aqueles homens estavam eclodindo. Aquilo tudo que eles chegaram ali, como eles chegaram ali, acabou, amados. Não era mais. Eles não eram mais da mesma forma. Agora, já dentro deles, eles queriam. A visão tinha mudado e agora eles estavam falando assim, nós precisamos de um lugar maior. Nós precisamos achar um lugar maior, um lugar que comporte mais pessoas, um lugar que comporte uma maior visão. É Isaías 54, amados. Aqui está dizendo a respeito de Isaías 54, larga a tua tenda. Não é isso? Era exatamente isso que estava acontecendo. O Senhor certamente, em algum momento, usou Eliseu e disse para Eliseu, Eliseu, fala para eles. E aí Eliseu disse, olha só, está pequeno demais. Vocês vão receber uma unção nova. E essa unção é uma unção de crescimento. É uma unção, é uma nova visão. E aí a palavra vai dizer, né? Como vês, o lugar é pequeno demais. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós
poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Outro fato, amados, que muito, mas muito me chama a atenção aqui é vamos. Eu quero dizer que quando nós recebemos essa visão e o Senhor ele nos chama para cumprir o propósito dele, seja em outro lugar, seja sentimento, seja outros destinos, o Senhor sempre vai trazer pessoas para perto de nós com a mesma visão. Eles falam vamos. E são pessoas que elas não estão alinhadas no modo que você faz. Elas não estão alinhadas naquilo, elas não estão olhando para a tua mão, mas elas estão olhando para onde você olha. Elas estão tendo a mesma visão, elas estão recebendo a mesma visão que você. E pode ser que essas pessoas não estejam perto de você. Eu vejo pessoas aqui que quando falam comigo, eu falo, meu Deus, o Senhor está falando a mesma coisa. E não importa se essas pessoas estão do meu lado. Essas pessoas, muitas delas estão em outros lugares, estão em BH, estão fora do Brasil, mas elas estão recebendo a mesma visão. Lembra? Eu sempre uso isso, né? Eu creio que nem foi assim, mas a gente usa para a gente poder entender, amados. Lembra lá dos 3 reis magos? Eles saíram lá, né, de um determinado lugar, e aí eles vão e seguem. Mas eu entendo assim, cada um está olhando para cima, para a estrela. Não é isso? E aí, nessa de olhar para a estrela, eles se encontram. Por quê? Porque eles estão olhando para a mesma direção. E a direção que vem do alto. Então, quando eles falam vamos, eles vão. Tem mais de um. Tem outras pessoas juntas. E tem outras pessoas juntas com a mesma visão. Volto a dizer, eles não estavam olhando para aquilo que eu faço, digamos assim. Porque num momento determinado que eu deixar de fazer, se você não estiver acompanhando a visão do céu, você simplesmente vai parar. Você simplesmente vai sair. Né? Mas a Luciana deixou de fazer. Mas quando a gente está acompanhando a visão do céu, é o Senhor que vai falando aos nossos ouvidos. Lembra? Nós já ministramos isso aqui. Esse é o caminho. Segue. Porque nós estamos seguindo Ele. Nós estamos seguindo o que Ele está nos dizendo. E aí Ele diz algo aqui, Ele diz algo nos Estados Unidos, Ele diz algo em BH, Ele diz algo em Minas, Ele diz algo lá em Natal. E aí o Senhor vai reunindo o povo que faz parte do mesmo propósito e está debaixo do quê? De uma mesma visão. É isso, juntar um povo, vamos, esse vamos significa, não era um profeta sozinho, um estudante, um homem, uma mulher sozinha, mas era um povo que estava junto. E eles dizem assim, cada um de nós, né? Cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Está falando de trabalho, está falando que eles tinham um propósito, estavam todos juntos debaixo de um mesmo propósito. Isso me lembra Atos 2, né? Todos ali orando debaixo do mesmo propósito. E o que aconteceu? O Pentecoste veio o avivamento, aqueles homens nunca mais foram mesmos. Eles receberam a visão do crescimento, eles receberam uma nova visão. É exatamente isso que diz esse texto aqui. E aí, amados, tem algo bem interessante aqui. Por quê? Porque diz assim, Eliseu disse, podem ir. E esse podem ir, amados, não é algo que está aqui por acaso, mas é algo que o Senhor nos traz nessa tarde para nos mostrar, amados, que receber essa unção de crescimento é muito importante. Receber esse alinhamento é muito importante. Receber essa nova visão é muito importante. Mas a bênção do profeta é tão importante ou mais importante do que a visão. E aí eu vou te dizer por que isso, amados. Porque eles entendiam que Eliseu era o líder. E era o líder. Eles entendiam que eles foram formados por conta de quê? Porque houve o empenho de Eliseu. Eles entenderam que o Senhor tinha derramado uma porção dobrada sobre a vida de Eliseu, e agora Eliseu derrama uma porção sobre a vida deles, e essa porção, amados, torna ele, não um profeta, porque ele já era, mas torna ele o responsável, não somente pela escola de profetas ali, mas por cada um deles. E aí eles submetem, eles falam, olha, Deus nos deu essa visão, mas nós estamos submetendo essa visão a você.
Nós estamos querendo saber de você. E ele diz, podem ir. Amados, eu queria abrir esse leque aqui nessa tarde para dizer o qual importante é a bênção de um profeta. Qual importante é a bênção do nosso líder. Nós vamos ler na palavra, mas eu gostaria de contar algo aqui, que quando esse chá ele veio à existência, foi no dia 18 de abril, e eu chamei a Luciana Marins, ainda não podia, ela ainda estava precisando resolver uma situação, e a Leone, eu falei, Leone, olha, o Senhor me deu, falou comigo, e eu preciso desempenhar isso. Na realidade, quando a Leone soube, já estava desempenhado, já tinha sido feito. E eu falei com ela e chamei ela para vir. E a Leone veio e falou, estamos juntas, como a Leone sempre falou a vida inteira, ministerialmente comigo, estamos juntas. E a Leone veio. E aí nós começamos a fazer o chá. Todas as quartas-feiras nós começamos a fazer o chá. Mas, na realidade, para a gente era uma coisa muito comum. Por quê? Porque nós já fazíamos o chá antes. Sempre uma na casa da outra. Ou de Lu, ou a minha casa, ou a da Leone, ou a da Jeane, que está sumidinha do chá, mas ela também. E aí nós já fazíamos esse chá. Sempre era o motivo da gente se reunir e orar muito. Sentar à mesa e orar, sempre diante de alguma decisão que a gente havia de tomar. Só que aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a dizer para a Leone, aliás, eu nem disse isso para a Leone, começou a me incomodar porque eu estava sem a bênção do meu líder. Ele me conhece, ele é da minha igreja, ele é meu líder, mas eu não tinha submetido o chá com propósitos a ele. E eu falei, como? E alguém falou comigo assim, esse chá é uma igreja. E aquilo revolveu dentro de mim. Porque eu falei, esse chá é uma igreja. E aí eu comecei a ouvir de algumas pastoras de fora do Brasil, dizendo assim, Lu, como eu precisava desse chá aqui fora. Meu Deus, como eu precisava. O Senhor me enviou para cá e eu estava morrendo. E eu comecei a ouvir muito isso aqui nesse chá. E fora essas questões de que o chá era uma igreja. E quando eu ouvi isso, eu falei, eu preciso de uma cobertura sobre a minha vida. Eu preciso de uma bênção, de uma mão estabelecida, de unção sendo derramada sobre a minha vida. E não falei nada para a Leone. Passou mais um pouco, a Leone falou comigo, Lu, então, a gente precisa ir lá no nosso pastor, né? Eu falei, Leone, era pandemia, a gente não estava tendo igreja, e a gente queria ir, mas a gente não estava tendo, né? O templo físico, e aí o espaço, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso ir. Amados, eu não sei quantos estavam aqui, eu acredito que algumas estão com a gente desde o início. Teve um dia que eu coloquei, não poderei participar hoje de algum lugar, e eu coloquei várias, estou num lugar sem Wi-Fi. Eu peguei o carro junto com meu marido e nós fomos lá no sítio da igreja. A Fernanda está aí, de Macaé para lá, talvez já seja um pouquinho longe, mas para mim é um pouco mais longe. Nós pegamos o carro e nós fomos lá. E o pastor marcou comigo 9 horas da manhã. Eu falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. E aí, 9 horas da manhã, ele marcou comigo. E aí ele teve um compromisso, ele falou, meio-dia eu tô chegando. E ele não chegou meio-dia, ele chegou às 14. E eu ali, amados, porque eu entendia que eu precisava da bênção do meu pastor para poder levar esse chá. E graças a Deus, amados, eu falo isso assim, com muita tranquilidade. Eu não saio para ministrar, eu não saio para ir a algum lugar onde eu tenha responsabilidade da palavra. Eu não estou falando de live, que eu posso ir para qualquer lugar. Inclusive, eu sou livre para isso. Mas quando há algo que eu preciso fazer e que dependem vidas, eu peço uma bênção espiritual. Eu creio que aqui era isso que esses homens estavam fazendo com Eliseu. Eles disseram, o Senhor me deu a visão, porque o Senhor não deu a visão ao meu bispo a respeito, nem a minha bispa, do chá com propósitos. Ele me deu a visão, mas eu preciso submeter, eu preciso falar, me abençoa, libera a bênção sobre a minha vida. E eu não saio para ministrar, e isso não tem a ver com pastores, isso tem a ver comigo. Abra sua Bíblia em Hebreus 13. Por favor, amados.
Hebreus 13, verso 7. Perdão, verso 17. Diz assim a palavra: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. É isso que diz a palavra, amados. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Então, quando eu levei o chá e o meu pastor falou, que projeto lindo, vou abençoar. Ele me abençoou. E aí, mas e se ele não dissesse isso, Luciana? A Débora não viria? Eu vou pegar a minha visão aqui. A pastora Eliene não viria? A pastora Elizabeth, a Luciana não poderiam vir? Se ele não abençoasse, não ia ter o chá com propósito? Amado, o que é ligado e pronto. É propósito, amados. Não nasceu no meu coração. Nasceu no coração de Deus. E quando nasce no coração de Deus, amados, o homem tem que se curvar para aquilo que o Senhor falou, para aquilo que o Senhor já fez no espiritual. Viu? Não tem a ver comigo. Tem a ver com o reino. E quando eu cumpro Hebreus 13, sabe o que acontece? Eu sou abençoada. Olha o que diz o 7. Lembre-se dos 13, 7. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé. Perdão, é o 17. Vamos ler um pouquinho mais. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Sim, eles cuidam de você como quem deve prestar contas, amados. Eu preciso prestar contas. E aqui diz assim, obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para você. É para mim, tem a ver comigo. Não tem a ver com ninguém, tem a ver comigo. Para eu ser abençoada, para esse chá ser abençoado, eu preciso fazer como esses homens fizeram. E aí, algo curioso acontece. É como eu disse, quando está ligado, quando o Senhor faz, ele faz e pronto. Não há homem que vá se levantar, amados, e vai dizer não. Mas agora, pode ser que algumas questões, né, questões menores, questões que são suas, que são minhas, o pastor não concorda. E aí eu volto a dizer, o bispo não concorde. A sua autoridade não concorde. E quando eu falo de autoridade, eu falo do seu marido não concorde. Né? Porque o seu marido é autoridade na sua casa. E aí? E aí a gente vai orar. Porque é o Senhor que vai mover todas as coisas. Eu nunca tive um problema de falar para o meu marido que eu vou a algum lugar e ele não permitir. Muito pelo contrário, a gente sempre dentro da mesma visão. Mas se ele disser não... Aliás, eu tive um. O Senhor falou para mim assim, chegou o tempo. Luciana, chegou o tempo, tá as meninas aí de prova. E eu já contei isso aqui. E o meu marido falou assim, cheguei em casa feliz, falei, amor, o Senhor falou para mim que chegou o tempo. E aí ele falou assim, se o Senhor falou para você, ele vai falar para mim também. E eu falei para ele, fala, Senhor. Em 2 semanas o Senhor fez. Agora imagine, se eu tivesse desobedecido e falado para ele, não, chegou o tempo sim. Se o Senhor não falou contigo, não falou, mas comigo ele falou. Não, amados. É na oração que a gente vence. Então, quando a autoridade, ela diz não, quando a autoridade, ela não entende o propósito, é o Senhor que vai mudar todas as coisas. Não somos nós. Aqui a palavra vai dizer assim. Então, um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Sabe o que eu entendo? De líderes, eu estou falando para líderes aqui nessa noite, nessa tarde também. De líderes que não somente abençoam e diz, vai, porque quantas situações, né? Ah, tá, pode fazer. Mas líderes que diz, pode fazer, e eu tô junto com você. Pode fazer, e eu vou segurar na tua mão. Pode fazer, e eu vou com você, eu vou ser a tua cobertura, eu vou orar, eu vou jejuar pela tua vida. Eu vou cobrir esse propósito que Deus te deu, porque a visão que ele te deu, eu entendo que é uma visão vinda dos céus. Então é um líder que diz, vai, podem ir. Mas ele pega na tua mão e diz, eu vou junto. E quantas das vezes, amados, isso não acontece. Mas eu quero dizer, amados, se não acontece, o remédio é oração. Ore, porque o Senhor é que faz todas as coisas.
O Senhor é aquele que vai lá e muda o coração do rei. Imagine se aquele homem, Mardoqueu, tivesse batido na porta, tivesse dito, olha só, fui eu que te salvei, ó rei, fui eu que descobri a conspiração. Não precisa mais. Não precisa de nada disso, minhas amadas. É Ele que faz através da nossa oração, através do propósito. É Ele. A gente precisa entender que o propósito não é nosso, é dele. Então, o maior interessado que se cumpra o propósito é Ele. Nós só precisamos estar o quê? Ligados. Nós precisamos estar o quê? Alinhados. Nós precisamos estar alinhadas com aquilo que o Senhor está fazendo, olhando para cima, recebendo a palavra. Eu falo sempre isso, recebendo a palavra, mas vindo aqui, ó. É aqui, amadas. É na Bíblia. Eu recebo a palavra de live em live. Eu não posso ir a todas as lives. E nem tampouco eu preciso ir, quero ir, amadas. Eu não tenho como ir. Eu tenho um filho de 8, que exige total atenção minha. Eu tenho um marido. Então, se eu quiser ir, vai estar faltando alguma coisa. Eu vou estar deixando alguma coisa descoberta. Então, não é isso, não é esse o objetivo. Mas seja onde eu for, a live que eu for, que vocês me virem, eu estou aqui, ó, como bereana. Sabe o que é bereana? Sabemos, né? Aquela que ouve, mas aquela que vem aqui na palavra. E ela confronta com a palavra. E ela diz, é isso mesmo. E ela diz, não é isso não. Nós precisamos fazer isso, amados. Por quê? Porque a internet deu muita voz. E aí, amados, eu quero dizer outra coisa aqui. Algumas falam, pastora Luciana, eu já entendi. Eu não falo mais sobre isso, né? Não falo mesmo, já falei aqui. Não falo mais sobre isso. Já entendi o agir do Senhor. Já entendi que é o espiritual. Entendo isso. Glórias a Jesus por isso. Mas eu sou diaconisa. E eu falo para algumas mulheres aqui, amados, eu não sou sua cobertura. O Senhor me chamou, sabe para quê? Para te ajudar em oração. Eu guerreio de um lado, você guerreia do outro. Mas a cobertura espiritual tem que ser do seu pastor. Tem que ser da sua pastora. Essa é a cobertura espiritual que vai te salvar quando o machado cair da tua mão. Viu? Porque cai, amados. O machado cai. Por hora, por vezes, o machado vai cair da nossa mão. Ele cai. E não é porque nós estamos desatentas, é porque nós precisamos ser alinhadas. É porque nós precisamos crescer. É porque nós precisamos entender a visão. É porque nós precisamos reconhecer. É porque nós precisamos tirar algumas coisas que são nossas de nós. Então, o Senhor mesmo faz o machado cair. Para quê? Para que nós possamos entender. Primeiro, que nós não somos dono do machado. Segundo, que nós não temos condição de segurar o machado. E terceiro, porque nós precisamos de uma cobertura. De alguém que, quando o machado cair, vai dizer assim, onde caiu? E vai te socorrer. Vai te socorrer. É isso que diz aqui. Vamos lá no verso 3. Então um deles perguntou, não gostaria de ir com teus servos? Sim. E ele respondeu e foi com eles, os leais, né? Então foram ao Jordão, começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. Olha quem eles gritam. Esse senhor não é senhor de letra maiúscula. É senhor, está se referindo ao líder. Quem que a gente vai, amados? Quando a situação fica difícil para a gente, aonde que a gente vai? É neles. Então, eles são as nossas coberturas espirituais. E aqui diz, e o homem de Deus perguntou, aonde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou ali, fazendo o ferro flutuar e disse, pegue. Sabe o que eu entendo com isso? Com a cobertura espiritual dos nossos líderes, se torna mais leve a caminhada. Eu posso estar falando aqui para alguém que já falou comigo algumas vezes assim, Lu, não é assim. O que eu estou dizendo para você é ore. Porque tem pessoas, amados, aqui, ou fora daqui, mas especificamente aqui, essa live, que já foram feridas demais. Que já passaram por situações que hoje elas querem resolver sozinhas. E falam, eu comigo mesmo, pode deixar. Mas é por causa da ferida.
porque às vezes não foram correspondidas, elas não foram amparadas. E quem já não passou por isso? Quem já não passou por isso nessa tarde aqui, de não ter sido amparada, às vezes de não ter sido acolhida, de não ter sido respondida à medida que precisava ser? Mas eu quero dizer que quando o seu líder falhar, o líder maior não vai falhar. Quando o profeta menor falhar, o profeta maior não vai falhar. Ele vai continuar. E ele vai ser a tua cobertura. Ele vai caminhar contigo. Ele vai segurar na tua mão. Mas eu costumo dizer que aquele que levantou o líder, trata com ele. Aquele que levantou, não somos nós que temos que tratar. É o Senhor. Quem levantou a liderança, trata com ela. Isso é princípio, amados. Isso é entender princípio de honra e entender princípio de autoridade. Quem levantou, trate com ela. É bem verdade que muitas das vezes, o que vai acontecer? O Senhor vai falar com Samuel. O Senhor vai falar com você. Sabe por quê? Porque o líder está desatento, o líder perdeu a visão, o líder está fora da visão, o líder está distraído. Então o Senhor vai falar com Samuel. Mas a ordem é o Senhor falar com Moisés. A ordem é o Senhor falar com aquele que ele levantou. Então, muitas das vezes, quando o pastor, quando o bispo, quando a autoridade, quando o nosso marido, eles falam alguma coisa e a gente teima, a gente vai receber alguma situação desfavorável em razão disso. Algumas coisas que nós não gostaríamos de passar, nós vamos passar em razão disso. A palavra não diz que todos subiram, mas dizia que Moisés, ele subia. E ele ficava o tempo que ele tinha que ficar para receber as orientações do Senhor. Então, o Senhor trata diretamente com o líder. E a gente observa isso de uma forma tão que Deus respeita a hierarquia. Deus é um Deus de princípios e muitas das vezes nós não recebemos aquilo que nós precisamos receber, porque nós não entendemos e não correspondemos a esses princípios. E Deus é um Deus de princípio que quando ele vai tratar com Moisés, ele diz assim: Moisés, o teu povo. É o teu povo, Moisés. Olha só como que Deus é o Deus de princípio. É um Deus que respeita. Moisés, lá na frente eu te dei esse povo. O povo é teu, Moisés. Moisés até tenta devolver, mas ele diz, o povo é teu. Moisés, o teu povo. Então, amados, nessa tarde, nós precisamos alinhar alguns princípios em nós, né? Até para que a gente possa alcançar esse alargamento de visão, até para que a gente possa cumprir esse propósito da parte do Senhor. A gente precisa alinhar, estar alinhados, porque o alinhamento gera avivamento dentro do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor me deu essa palavra, ele me deu uma palavra muito difícil de dar, até para mim mesma quando eu li. E o Senhor, eu completei ela na semana passada, é uma palavra bem mais extensa, a gente vai precisar de um tempo maior, mas eu preciso trazer essa palavra, porque é tempo de alinhamento. E eu falando com uma pastora, né, a respeito disso, pastora que já esteve aqui, ela falou, Luciana, você viu esse tema lá na minha igreja? Eu falei, não. E ela falou, nossa, foi exatamente esse tema. Alinhamento gera avivamento espiritual. Viu? Então, se nós estamos aqui, nós queremos o avivamento. E nós oramos pelo avivamento das nações. E nós oramos pelo avivamento nas famílias. E nós oramos pelos Amados, eu quero dizer nessa tarde que, primeiramente, nós precisamos nos alinhar a respeito de tudo o que nós temos ouvido. Nós temos ouvido muitas palavras. Agora é alinhar. É alinhar para que a gente cumpra o propósito. E esse propósito seja avivado. E não somente seja avivado, mas que ele leve o avivamento para outras pessoas. Então, não despreze
nessa tarde, algumas situações que você passou e que você diz, Lu, não é assim. É porque o Senhor, ele está alinhando algumas situações na tua vida. Talvez esse alinhamento, lembra, dentro dessa visão aí de crescimento, é um crescimento geográfico. De repente, o Senhor está te dando destino, né? Ou, de repente, como eu falei, volta lá no início, o Senhor está mudando. Ah, mas eu não consigo obedecer. Mas como assim? Mas o Senhor está mudando as suas posições. E naquilo que você não conseguia, o Senhor está querendo que você consiga. O Senhor está querendo te fazer submissa. O Senhor está querendo te fazer obediente. E o Senhor está querendo cumprir o propósito dele na sua vida e na minha vida. Não sejamos nós impedimentos a esse processo, a esse propósito. Amém, amadas? Amém. Eu gostaria de perguntar para vocês nessa tarde, o que precisa ser alinhado na sua vida? Luciana, talvez seja a visão. Eu continuo com a mesma visão, as mesmas posições. Luciana, não consigo obedecer. Essa palavra foi muito importante porque eu não consigo obedecer. Tem coisas que eu não entendo. Lembre-se, o Senhor trata com a autoridade que ele levantou. Não cabe a nós tratar. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente traz algo muito ruim, não somente para nós, mas também para dentro da nossa casa. Amém, amados? Princípios de autoridade. Então, vamos lá? O que precisa ser alinhado na sua vida hoje? Talvez você não queira falar, talvez você... Luciana, recebi essa palavra, tá me consumindo aqui, deixa eu ficar quietinha. Né? Deixa eu ficar quietinha. Amém. Mas se você quer falar, essa é a sua oportunidade. Nós não vamos para a sala, nós temos 28 pessoas na sala, sou eu que faço as salinhas, e hoje aprove ao Senhor que eu trouxesse essa palavra aqui também. Então, aqui está aberto aqui o microfone. A gente só vai por ordem. Pastor Eliene quer falar. Vamos lá? Eu vou falar porque eu vou ter que sair, que hoje eu tenho um culto e eu vou ter que agilizar as coisas aqui, tá bom? Amém. Glória a Deus por essa palavra, Lu. Que visão, viu? Eu até anotei algumas coisas aqui muito interessantes. Eu já preguei essa palavra, mas foi em outra visão totalmente diferente. Mas o que Deus te usou hoje foi tremendo. Quando você falou assim, quando a gente está debaixo de uma liderança, que ela foge dos princípios de Deus, da palavra de Deus, e às vezes a gente fica, o que fazer, né? E isso aconteceu comigo. Quando eu me voltei para o Evangelho, eu me voltei para uma igreja que, com o tempo, eu descobri que os líderes estavam totalmente fora da direção de Deus. E eu não quis sair, porque eu disse, Deus, eu entrei ali, vamos se dizer, porque um momento muito que eu estava precisando de apoio, tal. Deus me abençoou ali naquilo que eu fui buscar, na minha sinceridade. Mas eu disse, Deus, eu não quero errar novamente, eu não estou me sentindo bem. Inclusive, eu passei muita humilhação com eles, porque eles não aceitavam brinco, anéis, esmalte, essas coisas, e eles me chamavam de filha do Belial, para vocês terem uma ideia. E eu estava voltando, eu estava no primeiro amor, e eu não tive, né, aquela proteção